Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje com mais uma revisão de história no canal História Super Sincera, dessa vez trazendo um tema bastante importante para alunos aí de segundo ano do ensino médio, de início de terceiro ano do ensino médio e para pessoas que se interessam pelo tema, que é a crise do Império do Brasil e a proclamação da República. Vamos tentar fazer um esqueminha em apenas 5 minutos. Olha, para você entender a crise do Império, nós temos que entender as questões polêmicas que envolveram o período. A passagem da monarquia para a república no Brasil não é algo que acontece de uma hora para outra. Você tem aí pelo menos 15 até mais anos, né? Então, se você for levar em conta o início da crise em 1870, quase 20 anos de crise para que houvesse a proclamação da República, que muitos até entendem como sendo um golpe contra Dom Pedro II. Bem, vamos então entender essas três questões polêmicas que, claro, foram fortalecendo o movimento republicano ao longo desses vários anos de crise. Primeiro, nós vamos comentar sobre a questão religiosa. A questão religiosa remete a uma polêmica envolvendo o governo Dom Pedro II, a Igreja Católica e a maçonaria. Naquela época, o Papa Pio IX enviou uma carta ao mundo inteiro, chamada Carta Silabos, sobre os erros do mundo moderno, e ali o Papa condenava a participação de católicos na maçonaria e vice-versa. Muitas pessoas do mundo político, né, com um certo poder político, uma certa influência, participavam da maçonaria, inclusive quadros da igreja também participavam. Dom Pedro II, já prevendo a polêmica, nem deu o visto, né, o chamado beneplácito, sobre essa carta papal. Mesmo assim, lideranças católicas, né, grandes lideranças, bispos, por exemplo, começaram a perseguir maçons dentro da igreja. Então a polêmica foi instalada e você tinha ali um Dom Pedro II ou inerte ou indo contra o posicionamento da igreja contra os maçons. Tá? Então, diante desse quadro, você vê até bispos foram presos, né? O bispo de Olinda foi preso, por exemplo, e Recife. Mas o que você tem nesse momento é a Igreja Católica passando a fazer oposição ao governo Dom Pedro II. Essa é a primeira questão polêmica que você pode aprofundar aí num livro ou numa outra aula. A segunda questão diz respeito à questão militar, que é sobre o exército, tá? Especialmente o exército após a Guerra do Paraguai, que desejava ter maior prestígio, participação política, de repente, um aumento do soldo, uma valorização que seria tanto moral como financeira, como de participação mesmo, de prestígio na política brasileira, algo que não foi aceito prontamente por Dom Pedro II, como o alto comando do exército esperava. Então você vê o exército, ou pelo menos uma boa parte dos quadros do exército, migrando para o movimento republicano, logo após a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai terminou ali em 1870, depois de 6 anos, ou quase 7 anos, na verdade, de guerra. A outra questão polêmica é a questão abolicionista, tá? Por quê? Com a abolição da escravidão, na verdade você tem ali as leis gradativas ao longo do segundo reinado, e o auge dessas leis foi exatamente a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Os fazendeiros, outros donos de escravos também, reclamaram da situação, reclamaram da abolição da escravidão, porque não receberam indenização, né? Eles tinham investido na compra desses escravos e, de repente, eles tiveram que libertar todos os escravos que eles compraram. Eles exigiam do governo Dom Pedro II uma indenização quanto a isso. Como eles não foram atendidos, também muitos fazendeiros passam a fazer oposição ao governo Pedro II, inclusive vários cafeicultores paulistas se filiando e fortalecendo o Partido Republicano Paulista. Então você tem aí montado, juntamente com essas três questões, um movimento republicano no Brasil. Tá? Um movimento republicano que tinha vários lemas: somos da América e queremos ser americanos. Tá? E aí esse movimento vai se fortalecendo ao mesmo tempo em que Dom Pedro II e todo o seu governo vai se enfraquecendo.
É nesse contexto que naquela madrugada do dia 15 de novembro de 1889, Dom Pedro foi convidado a se retirar. Claro que esse convidado é entre aspas, né? E aí estava proclamada a República no Brasil, 15 de novembro de 1889. Um resuminho para você se lembrar aí das polêmicas que acabaram levando à mudança de regime no Brasil a partir de 1889. Numa outra aula, nós poderemos aprofundar o tema, inclusive discutir se foi golpe, se não foi golpe, do que se trata essa proclamação da República no Brasil. Ok? Até a próxima. Aproveite para curtir, compartilhar, se inscrever, para que você não perca nenhum vídeo do nosso canal.